Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubão Alves e a pergunta hoje é direta e reta. Você pensa ou você repete coisas que as outras pessoas falam? As opiniões que você tem, elas são opiniões suas que você formou ou é aquilo que você ouviu de uma pessoa que você admira ou de uma pessoa que está no seu círculo? O papo de hoje é sobre isso. No começo da carreira é muito normal a gente entrar naquele modo esponja, né? Que a gente vai absorvendo tudo o que a gente vê ao nosso redor e a gente começa a replicar essas coisas, pro bem e pro mal. A gente replica comportamentos, a gente replica frases, a gente replica ideias, porque naquele comecinho de carreira a gente não tem muito repertório. Nesse momento é importante a gente se conectar com alguém e tentar parecer aquela pessoa. Na verdade, não é nem importante, isso acaba sendo natural, é do ser humano, acaba acontecendo. E nesse processo, você acaba entrando num piloto automático, que é o piloto automático de se enturmar, de fazer parte de um grupo. Então, às vezes a gente entra naquele modo onde você acaba sendo a pessoa que, para ser benquista, bem vista, ou fazer parte de um contexto, acaba absorvendo as ideias daquele contexto, acaba replicando comportamentos das pessoas que estão naquele contexto. E mais uma vez, isso acaba sendo bastante natural. O risco disso é que você pode passar anos da sua carreira replicando ideias que não são suas, ideias de pessoas que tiveram outra vida, outra história, outro contexto que não o seu, e aí você perde a oportunidade de trazer as suas ideias, as suas crenças, o que você acha que é certo. E aí você deixa na mesa a oportunidade de ser a pessoa inovadora, a pessoa que vai fazer a diferença, a pessoa que vai transformar. E acredite, a gente está vivendo um mundo onde todas as empresas têm essa necessidade de transformação, de evolução constante. Então, um profissional que simplesmente emula ou copia comportamentos antigos, ele acaba sendo um profissional que, com o tempo, passa a ser muito facilmente substituído ou substituída. Então, esse modo esponja, ele pode ser importante por um momento para você se enturmar, ou pode ser a ferramenta que você encontrou para isso, mas é importante identificar se você está nesse modo, e se você estiver nesse modo, você conseguir sair dele o mais rápido possível, para você não deixar sua mente entrar no automático. E eu já fui muito essa pessoa, e às vezes talvez eu ainda seja em alguns momentos, quando eu acabo defendendo coisas que às vezes nem eu tenho total compreensão sobre o que eu estou defendendo e tudo mais. Hoje bem menos do que antes, hoje quase nunca. Hoje eu faço muitas perguntas para poder entender e poder formar minha própria opinião. Uma hora ou outra isso pode falhar, sou humano, como você também é. Se você não é uma IA que está me assistindo para pegar minha voz e decorar como eu falo. Mas no fundo, pessoal, o que acaba acontecendo é um pouco disso, né? De a gente bater no peito por alguma coisa que às vezes a gente não faz ideia do que é. Só porque alguém que ou é uma liderança ou alguém que a gente admira falou que as coisas eram daquele jeito. E aí a gente tem que também ter um cuidado, porque tem muita gente que acaba sendo influente dentro do contexto do trabalho, dentro do contexto da família, dos amigos, e não necessariamente aquela pessoa influente é a pessoa que a gente deveria ouvir, né? Então, ter esse raciocínio lógico na hora que você está pensando sobre alguma coisa, ele acaba sendo importante e essencial para você poder separar o que é ao seu cerne de conhecimento e pensamento do que é o que alguém colocou na sua cabeça, na sua mente. E é normal, como eu falei, fazer isso por insegurança, por querer ser aceito. Mas eu acabei aprendendo no decorrer do tempo que a minha opinião é o que me faz ser quem eu sou. A minha opinião é o que me destaca, é o que me diferencia e é o que faz com que eu seja um bom profissional. Então, se eu não posso trabalhar em um lugar onde a minha opinião ela é bem vista, ela é bem quista, ou ela é ouvida numa discussão até que a gente chegue no consenso, é um lugar onde eu não vou conseguir dar o meu melhor, eu não vou conseguir entregar o meu melhor, porque parte do meu melhor está na minha mente, está no que eu penso e na forma como eu penso, raciocínio e monto as coisas. Ninguém vai crescer de verdade só concordando com o chefe. A pessoa precisa ter uma autonomia de pensamento. E é um pouquinho sobre isso que eu queria explicar para vocês como eu acabei fazendo de acordo com o tempo.
E eu sei que fazer perguntas, que para mim é uma das bases para a gente poder começar a desenvolver o nosso pensamento crítico, é algo que gera medo. Porque você tem medo de parecer burro, você pode ter medo de parecer desrespeitoso, você pode ter medo de ser mal interpretado. Mas as perguntas, elas são muito importantes porque elas vão te dando camadas para que você possa ter profundidade naquilo que você está discutindo, que você está pensando. E a gente está vivendo em um mundo que é bastante raso. As pessoas querem conteúdos rápidos, as pessoas não querem profundidade, elas querem agilidade na resposta, elas querem ler uma frase e achar que entendeu tudo. Então, cada vez mais, né, a mente está cheia de dopamina e esperando que a gente tenha conteúdos rápidos e de rápida absorção. Mas nem tudo é assim. Tem coisas que precisam ter profundidade e a gente precisa estar pronto para responder essa profundidade, mas também para se aprofundar quando alguém traz alguma coisa ou quando alguém está trazendo ali uma ideia, um pensamento. Então, é muito importante a gente começar a desenvolver essa capacidade de perguntar para poder fazer a formação do nosso raciocínio crítico. Isso acontece também quando a gente começa a ler livros, ver vídeos, consumir conteúdo e começa só a replicar aquilo como um papagaio. E aí o que acaba acontecendo é que você não está pensando, você não está sendo inteligente, você não está aprendendo. Ali você só está sendo uma pessoa que está terceirizando a responsabilidade de pensar, porque alguém pensou para você. Então é sempre importante a gente colocar a nossa ótica, o nosso filtro, o nosso conhecimento adquirido para misturar as coisas, as ideias e poder chegar num consenso melhor e maior. E aí o que eu queria chegar aqui de dica para você que quer crescer, quer evoluir, são alguns elementos que eu acabo desenvolvendo, né, que eu acabei desenvolvendo nos últimos anos, principalmente quando eu me tornei líder, que me ajudaram a ser um profissional mais crítico, mais responsável, mas com uma opinião própria muito forte também. A primeira coisa que eu não aceito é quando alguém fala que sempre foi assim ou que deveria ser assim. Eu acredito que tudo é passível de revisão. A gente pode mudar qualquer coisa. Entender isso e aceitar isso e lutar contra isso é uma ferramenta importante para a gente poder entender que as coisas podem melhorar e continuar evoluindo sempre. Não há nada que esteja ruim hoje que a gente não pode, em algum momento, melhorar, evoluir, desenvolver. E isso é muito importante até para te afastar desse tipo de pensamento e te afastar desse tipo de pessoa. Porque às vezes a pessoa está com essa mentalidade fixa e ela quer que as coisas sejam do jeito que estão, porque o ser humano gosta da zona de conforto. O ser humano gosta de ficar no quentinho, né? É muito confortável você fazer as coisas do jeito que você já sabe, que seu cérebro sabe. E o ser humano ele não foi criado para toda hora ficar enfrentando grandes desafios, tal. Não nos tempos de hoje. Então, é natural que as pessoas tentem buscar a zona de conforto. Mas é importante também que você, quanto profissional, tente tirar as pessoas dessa zona, porque fora da zona de conforto tá a zona de desenvolvimento, evolução e crescimento. Para atingir ela, você tem que sair do status quo. Então é importante você entender que as coisas podem sim serem feitas de formas diferentes. Quando eu não entendo alguma coisa, eu pergunto. E eu não me importo de parecer bobo ou parecer burro. Porque se alguém me julga porque eu fiz uma pergunta, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Lógico, tem perguntas hoje em dia que eu evito fazer, porque tem um ferramental que consegue me ajudar rapidamente a me dar respostas até mais contextualizadas sobre o que eu estou passando ou sobre a forma como eu absorvo informação. Mas existem algumas perguntas, principalmente perguntas quando estão apresentando ideias, estratégias e coisas que estão fora de uma IA ou fora de um site que eu possa pesquisar. Eu tento fazer essas perguntas porque elas me ajudam a compreender o todo e, em cima das minhas experiências e percepções, conseguir reagir, seja de uma forma a colaborar e corroborar com aquilo, ou seja, de uma forma de trazer os pontos importantes para a gente poder mudar a estratégia, mudar a visão e mudar para onde a gente está indo. Outro elemento importante para mim são dados. Então, quanto mais dados a gente tem, melhor são as decisões em cima de fatos. Às vezes a gente traz muita percepção para a mesa, e é importante a gente não trazer só a percepção, a gente entender com profundidade e com fatos que aconteceram de fato, fatos que aconteceram de fato.
horrível a frase, mas você entendeu. Para que a gente possa estar guiado por algo que não é tipo um sentimento ou uma percepção. Então, é muito difícil fazer isso, mas ao mesmo tempo é libertador, porque você passa a se sentir muito mais consolidado e sólido na hora que você vai responder por algo, vai falar sobre algo. Uma coisa que eu tenho treinado e aprendido com o tempo é discordar sem ser arrogante. Às vezes a gente acaba sendo arrogante na discordância, principalmente quando a gente entende muito sobre um determinado assunto. Não é fácil também, porque às vezes você está num dia ruim, às vezes o seu tom de voz pode ser mal interpretado, a forma como você fala pode não ter sido a melhor, às vezes a pessoa também está num dia ruim, mas a gente sempre tentar ser uma pessoa humilde na hora de trazer os pontos é algo importante, porque faz com que o ambiente também fique mais aberto e propício para que outras pessoas perguntem. E aí você deixa de estar numa sala onde as pessoas têm medo de fazer perguntas para uma sala onde as pessoas de fato perguntam, colaboram e trocam entre si. Que eu acho que é esse tipo de espaço que faz com que a gente consegue agir de forma transformadora e trazer inovação para as discussões de trabalho. E acima de tudo, ouça com atenção, mas filtra com bastante consciência. Você tem opinião, você tem uma vivência, você tem repertório. Pensa no que você está pensando. Não só absorve o que a pessoa está te dizendo, mas tenta trazer isso para a sua ótica, para dentro do que você conhece, dentro do seu repertório. Se falta informação, pergunte. Se falta fatos, procure dados. Você ainda não está confortável, tenta fazer conexões com coisas que você já viveu, mas não se deixe levar pela ideia do outro, simplesmente. Não absorva porque a pessoa tem um outro cargo ou porque é uma pessoa que é bastante consolidada. Tudo pode ser questionado e tudo deve ser questionado para que as melhores decisões sejam tomadas. E eu acho que isso acaba me diferenciando bastante, né, no ambiente de trabalho. E no final das contas, quando a gente começa a trabalhar, a gente busca em algum momento da carreira ser uma autoridade em determinado assunto. Mesmo que você não queira assumir posições de liderança ou posições de especialista, em algum momento você quer ser visto ou ser vista como alguém que é uma referência naquilo. E a gente só constrói autoridade com autenticidade. Então é importante que a gente seja autêntico dentro das nossas relações, dentro das nossas interações, para que as pessoas consigam olhar para a gente e falar, poxa, essa pessoa de fato é muito boa nisso. Então, toda vez que você tiver uma ideia, toda vez que você tiver um pensamento, reflita. Essa ideia, ela é sua ou ela é um eco de outras pessoas? E às vezes a gente pode sim replicar o eco de outras pessoas, desde que a gente tenha consciência de que aquilo é algo que a gente também acredita e que a gente também corrobora. Em cima do nosso repertório, da nossa vivência, do nosso contexto, da nossa experiência. É importante a gente começar a desenvolver e evoluir mais ainda o pensamento crítico. A gente está perdendo isso. A gente está criando uma sociedade cada vez mais burra e rasa. Vamos tentar voltar, dar alguns passos para trás e voltar a ser uma sociedade crítica, uma sociedade que questiona e uma sociedade que evolui. Porque sem o pensamento crítico, a gente não vai para lugar nenhum. Eu sou o Rubão Alves, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no sininho. Desculpa. Se curtiu, deixa o seu like. Aí você se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.